Salve, salve Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio do Serialcast Podcast. O condado de Sedgwick, no Kansas, foi o palco de uma série de crimes brutais entre os anos de 1974 e 1991. Esses crimes chocaram as autoridades e a opinião pública, e a identidade do autor desses crimes permaneceu obscura por 30 anos. Até que o assassino, que utilizava como assinatura de seus crimes a sigla BTK, uma abreviação para as palavras em inglês Bind, Torture and Kill, ou em português amarrar, torturar e matar, foi finalmente descoberto pelo FBI. Então agora, meu querido ouvinte, eu te convido a conhecer a história do Dennis Rader, o famoso assassino BTK. Bom, o Dennis Rader nasceu em 9 de março de 1945 na cidade de Pittsburgh, lá no Kansas. E ele era o filho mais velho do William e da Dorothea Rader. Segundo os familiares dele, ele gostava de fazer umas molecagens entre muitas aspas, né? Que era torturar animais ou roubar as peças de roupas íntimas das vizinhas dele. O que não era algo muito comum, né? Afinal de contas, eu acho que molecagem é você estourar o vidro tacar uma pedra no vidro, na vidraça da vizinha, né? Chutar uma bola no portão ali. Isso sim é uma molecagem, né? E esse fato dele torturar animais também é uma coisa muito característica daquela tríade MacDonald, né? Que é uma tese que foi proposta em 63 pelo John MacDonald, que ele era um psiquiatra forense lá nos Estados Unidos, depois que ele estudou uma série de características que poderiam apontar uma futura personalidade psicótica. Segundo esse estudo, ao menos duas dessas características teriam que estar presentes para indicar uma pessoa que tivesse uma tendência para ser um assassino em série no futuro, né? E essas características eram matar animais, fazer xixi na cama, né, incontinência urinária, e também a piromania, gostar de colocar fogo nas coisas aí. E a gente viu agora que o Dennis Rader desde cedo já gostava de matar animais. E também o fato de roubar a peça íntima de vizinhas assim tal, não é nem um pouco comum, né? Mas enfim. No começo dos anos 70, após um breve período em que ele estudou na Universidade Estadual lá de Wichita, ele ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos. E ele passou os anos seguintes da vida dele lá no exterior em missões. Ele foi para lugares como a Coreia do Sul, Turquia, Grécia e ele foi também para o Japão. E quando ele voltou à terra natal dele, ele trabalhou e estudou em diversos locais e se formou em administração de justiça em 1979. Nessa época ele já tinha se casado e tinha 2 filhos, um menino e uma menina, com a companheira dele que chamava Paula Dietz. E ele participava do grupo de escotismo da região dele, ele frequentava assiduamente a Igreja Luterana de Cristo, da cidade dele lá, né? Inclusive, ele foi até eleito como presidente do conselho da congregação dessa igreja. Então ele era ali um cidadão que era acima de qualquer suspeita, né? Ele era visto pelos vizinhos dele, pelas pessoas que moravam na cidade ali, como um senhor tranquilo, um cidadão de bem, vamos dizer assim. 5 anos antes dele se formar, ele se formou em 1974, né? Ele começou a trabalhar numa empresa de segurança chamada ADT, ou ADT Secret Services. E o que ele fazia lá? Ele instalava alarmes de segurança, né? Isso é uma grande ironia, porque anos depois, quando ele já tinha sido preso e tal, já estava ali na cadeia, ele alegou que às vezes ele estava trabalhando na casa de um cliente, colocando lá o alarme de segurança, instalando, né, o sistema ali de segurança na casa do cara, e o cara falava assim: porra, eu tô preocupado pra caramba aí, eu tô colocando esses alarmes que eu tô muito preocupado com o assassino que tá solto aqui na região. E mal sabiam eles que esse assassino era justamente o cara que estava instalando o sistema de segurança da casa deles, né? Tanto que na série Mindhunter, creio que todo mundo que gosta do tema, se não assistiu, é meio que obrigatório que assista essa série. Mindhunter é muito interessante, tem lá no Netflix, né? E quem assistiu a série sabe que durante a série tem algumas inserções sobre a vida do BTK, né? Ele não é tratado diretamente na série, mas tem algumas inserções, né? Inclusive mostra lá uma hora que ele está trabalhando na casa de uma moça lá e tal, colocando o alarme, né? E tem uma coisa também que mostra na série que era uma característica bizarra dele, que ele gostava de se vestir de mulher, né? Tanto que ele usava aquela máscara, né? Aquela infame máscara, que ficou muito famosa até.
ele gostava de se amarrar e se masturbar, né? Tanto que tem uma passagem lá que a mulher dele pega ele lá amarrado, ela chega na casa dele lá, ele tá amarrado na porta e se masturbando. Quando ela abre assim, ele tá vestido de mulher e tal, ficou aquele puta climão, imagina, né? Ele também gostava muito desse lance do uso da máscara e de brinquedos sexuais também. E ele tinha uma certa fixação pelo autossufocamento. Ele gostava dele, ele mesmo se sufocar ali para ele sentir prazer sexual. Tanto que depois desse fato a mulher dele foi lá e comprou para ele lá um livro na época que falava sobre alguns tipos de perversões sexuais e como tratar e tal. Tipo um livro de autoajuda mais ou menos, né? E depois isso se tornou um assunto ali que eles não tocavam mais nesse assunto, caso isso virou um tabu entre o casal. E a primeira vítima dele foi uma garotinha, aliás, ele se interessou por uma garotinha chamada Josephine Otero. Ele passou, que era conhecido como Josie também, né? E ela tinha apenas 9 anos de idade. E ele se interessou por essa garota, né? Despertou ali o desejo maligno dele por ela. E ele passou a rondar a casa dela, né? E eu vi que ele tinha duas características muito interessantes. Ele era muito meticuloso e também era um pateta. Ele era muito atrapalhado e depois a gente vai ver isso. Mas ele era bem meticuloso, tanto que ele ficou rondando a casa dessa garotinha por meses e meses. Até que em janeiro de 74, ele finalmente resolveu agir. Foi quando ele invadiu a casa da família Otero, né? E ele estava ali estudando e tal, então ele foi lá e hoje vai acontecer tudo do jeito que eu estudei, mais ou menos ele pensou assim. Isso era por volta das 8h20 da manhã, quando ele entrou na residência. E lá na casa estava o pai da família, o Joseph Otero, que tinha 38 anos, porque ele havia se acidentado, sofrendo um acidente de carro e quebrou algumas costelas. E o Dennis Rader não contava com esse fato do pai estar lá, né? Então já começa aí com um erro aí no planejamento dele. Também estava na casa a mãe da família chamada Julie Otero, que tinha 34 anos na época, e tinha 2 dos 5 filhos do casal, que era a Josephine, né, a Josie, a menininha que ele estava atrás dela, e o Joseph Jr. Ele tinha 11 anos de idade, o Joseph Jr. Ele era chamado carinhosamente pelos parentes dele, né, pelos familiares ali, como Joey. E um dos filhos mais velhos, o resto estavam todos na escola, né, o mais velho também, o Charlie, que tinha 15 anos, estava na escola na hora que isso aconteceu. Então ele entrou dentro lá da casa e obviamente que a família entrou em pânico quando notou a presença dele, né? Então ele teve que agir rapidamente ali. E aí primeiro ele foi lá e matou o pai da família, né? O Joseph, né? Depois ele foi lá na mãe da família e estrangulou ela. Só que ela apenas desmaiou, cara. Ele achou que ela estava morta. E aí depois ele pegou a Josephine e estrangulou ela também. E o Joey, o menino de 11 anos, ele matou com um saco plástico na cabeça, né? Na época da prisão dele, ele afirmou que ele voltou ainda no corpo da mãe ali, porque ele não tinha certeza que ela estava morta ou não, né? E tanto que ele, nesse depoimento que ele deu posterior, ele salientou que foi a primeira vez que ele estrangulou alguém e ele não tinha noção da quantidade de pressão que era necessária para matar uma pessoa, né? E ainda salientou que matar não era um objeto tão simples como ele imaginava. Ele pensava que as coisas iam acontecer mais ou menos igual um filme. Outra coisa também que atrapalhou muito ele ali na hora que ele entrou na casa da família Otero, que o cachorro da família estranhou ele, né, e tal. O cachorro viu ali uma pessoa que ele não era do convívio dele, começou a latir, e ele não tinha percebido ali nas andanças dele pela região que a família tinha um cachorro. Isso atrapalhou muito ele também. E ele ficou todo atrapalhado, ficou todo nervoso, ele tropeçava nas coisas e tal, sabe? É uma característica assim muito, muito bizarra dele, né? Que às vezes parece que ele estava tão afim de cometer esse crime que ele acabou ficando até bastante nervoso na época, né? E aí aconteceu esse crime horrível, né? A polícia então começou ali a trabalhar em cima de suspeitos e tal, e prendeu 3 suspeitos, né? 3 pessoas que eles julgaram que talvez poderiam ser os autores do crime, eles foram lá e prenderam eles. Foi então que o Dennis Rader ele meio que ficou, sei lá, não sei se foi enciumado, o que acontece, que ele escreveu uma carta detalhando o crime e colocou dentro de um livro e deixou na biblioteca da cidade. Escondeu ali o bilhete e deixou na biblioteca da cidade. E aí ele deu um jeito de informar a imprensa sobre esse fato, sem revelar a identidade dele, né?
Falou, ó, tem um livro tal, que lá dentro do livro tem uma carta que tá dizendo coisas sobre o crime ali, algumas coisas chaves e tal. E aí os jornalistas, obviamente, foram investigar essa dica dele, né? E aí descobriram a carta e reportaram esse ocorrido para a polícia, né? Foi então que aí começou a grande caçada atrás do BTK, caçada essa que durou mais ou menos 30 anos. E aí alguns dias depois, né, alguns tempos depois desse crime, ele invadiu a casa de uma moça chamada Catherine Bright, e ele entrou lá determinado a matar ela, né? Só que mais uma vez aí ele se atrapalhou também porque ele não contava com a presença do irmão dela, chamado Kevin, né? Aí ele falou, pô, já que esse Kevin tá aqui, esse carinha tá aqui, eu vou ter que executar os dois, né? E aí o Kevin ele foi muito bravo e brigou com ele, né? E conseguiu ali sobreviver a esse ataque. E ele foi lá e tal e relatou esse ocorrido à polícia. Só que a polícia não conseguiu na época relacionar esse crime com o crime da família Otero, né? E aí em outubro de 1974 uma carta foi enviada para o jornal chamado Wichita Eagle Beacon. E essa carta estava reclamando a autoria do assassinato da família para ele, né? E em um trecho da carta ele diz o seguinte: eu não consigo me controlar, vocês provavelmente me chamarão de psicopata, estuprador, mas isso é mais forte que eu e há um monstro dentro de mim. Pô, tá bem bizarro, né, mano? E aí no ano de 77 também ele fez mais duas vítimas, né? A primeira foi em 17 de março e ela se chamava Shirley Vian e tinha 26 anos. Ela foi encontrada amarrada e enforcada na cama dela com um plástico sobre a cabeça. Ele amarrou ainda uma corda em volta do pescoço, das mãos e do pé da Vivian, né? E essa Vivian ela tinha 3 filhos, cara. Só que, graças a Deus, nenhum dos 3 sofreu nenhuma lesão, porque ele foi lá e trancou as 3 crianças no banheiro, né? E depois desse ataque, ele também atacou uma moça chamada Nancy Fox. Ela foi amarrada e estrangulada com meias de nylon na casa dela, né? E o que ele fez? Ele preparou mais uma vez o crime ali, né? Ele foi lá e cortou a fiação do telefone da casa dela, né? E quando ela foi encontrada, ela estava parcialmente vestida, né? Ele também... Aí o que ele fez? No planinho dele, como ele era escoteiro e tal, né? Ele praticava o escotismo, ele foi pro acampamento de escoteiros, dormiu lá e tal. E ele foi, na verdade, para criar um álibi, porque ele ficou lá na barraca, quando todo mundo dormiu, ele saiu, né, do campinho lá onde eles estavam acampando, foi até um bar, encheu a cara e depois foi até a casa da Nancy, né? E aí ele fez todas essas maldades com ela e tal, e depois ele colocou o corpo próximo à igreja aonde ele frequentava, né? Ele fotografou e tudo mais, fez um monte de maldade ali. E ele ligou para a polícia contando sobre esse homicídio, entendeu? Ele ligou lá e falou, ó, eu matei uma pessoa e tal, e ela tá em tal lugar, e a polícia foi lá ver. E aí em 78, ele resolveu mais uma vez fazer uma comunicação com a polícia. Dessa vez ele enviou uma carta macabra, onde ele confessou a autoria de 7 assassinatos, e contava ali detalhes de todos esses crimes e tal. E foi nessa carta que ele assinou pela primeira vez como BTK, né? Porque ele descrevia que o procedimento dele era amarrar, torturar e matar. E ele também deixou a mensagem que dizia o seguinte: como serial killers não mudam de modus operandi, não mudarei o meu. E ele também escreveu um poema com o título All Dead to Nancy, né? Ou seja, Morte para Nancy. E ele estava se referindo ao crime contra a Nancy Fox, né? Nessa carta ele também se referiu ao crime contra a Shirley Vian, onde ele contou que o filho mais novo dela, de 5 anos, foi quem deixou ele entrar. E enquanto ele matava a moça, ele foi até interrompido por um telefonema. Então ele deixou todos esses detalhes macabros aí nessa carta que ele mandou para a polícia. E aí os sobreviventes dos casos deles foi, além da Kevin Bright, o irmão lá da Catherine Bright, né? Só mais uma pessoa sobreviveu. E essa pessoa era Anna Williams. A polícia descobriu uma confissão dele, a esposa dele, através de uma carta, que ele chegou a invadir a casa dela para matar ela. Mas ela era uma senhora de 63 anos e ele chegou na casa dela primeiro do que ela. E ela demorou para chegar, né? Não sei, talvez ela, sei lá, tava voltando para casa, vou passar em tal lugar ali. E demorou, ele ficou lá esperando, até que ele desistiu de matar a Anna Williams. A única coisa que ele fez, ele pegou alguns pertences dela, né? Nesse período que ele ficou dentro da casa dela. E na época ele enviou um poema para ela depois, para Ana, com o título de Oh Anna, why didn't you appear? Né? Tipo, Ana, por que você não apareceu?
Muito de mau gosto, né, os poemas dele, né? E ele continuou nessa vida de crimes dele, sempre ali no underground, né, sempre escondidinho, a polícia ligando um crime ao outro, mas nunca conseguia ligar esses crimes a um assassino em si, né? Tanto que entre os anos de 85 e 91 ele fez mais 3 vítimas, né? Foi uma moça chamada Maureen Edge, né, que foi sequestrada lá na casa dele, lá em Park City, no Kansas, e o corpo dela foi encontrado 8 dias depois, estrangulado. Ela estava com uma meia calça e tal, foi encontrado no local ali. E esse crime assim ele ficou um pouco meio que obscuro, porque só em 2005 que ele foi relacionado ao BTK. Até então eles tratavam ele como um caso isolado, né? E teve outras várias vítimas dele também. Foi o caso da Vicky Vergerli, acho que é isso. Em 16 de setembro de 86, ela tinha 28 anos, ele estrangulou ela na casa dela. Também teve o caso da Dolores Davis, que foi em 19 de janeiro de 91. Ela foi sequestrada na casa dela lá também em Park City, no Kansas, né, e ela foi encontrada estrangulada 13 dias depois embaixo de uma ponte. E ela estava com as mãos, né, os pés e os braços amarrados por uma meia calça. E esse crime também só foi relacionado ao BTK em 2005, né, quando eles começaram a fazer uma série de buscas e ligando vários crimes depois que ele já estava preso, né? Depois desse crime contra a Dolores Davis, ele parou de matar. E nessa época o BTK começou a viver uma vida normal ao lado da esposa dele e dos filhos, né? Continuou com aquela mesma vida que ele tinha, participando de encontros da igreja, liderando o encontro de jovens e liderando ali o grupo de escoteiros da cidade. Então se passaram 30 anos desde o primeiro crime dele, que foi contra a família Otero, né? Tanto que a imprensa ali da cidade já estava noticiando como um fracasso, né, dizendo a polícia provavelmente não vai pegar esse cara, né? E sempre a imprensa especulava quem poderia ter sido responsável por esses crimes, porque geralmente eles tratam o serial killer da seguinte maneira: ou ele morre ou ele é preso, né? Porque ele não para de matar, ele sempre vai continuar matando. Então os caras falavam, bom, ele deve ter morrido ou ele está preso por algum outro crime, e o pessoal não conseguiu relacionar ainda esses crimes, não conseguiram identificar quem era esse cara, né? E aí o que aconteceu? O Dennis Rader começou a ver essas notícias, o pessoal estava sempre relembrando ali os crimes que eram unsolved, né? Os crimes que não foram resolvidos, e ele ficava assim, tipo, acho que o ego dele batia, né? E ele ficava tipo, assim, era insuportável para ele saber que ele estava podendo ser confundido ou dado como morto até, né? E aí, 25 anos depois, ele resolveu escrever para as autoridades, né? E foi nessa comunicação que ele cometeu um erro crucial. Então, em 2004, ele resolveu quebrar o silêncio dele e passou a enviar algumas pistas para a polícia de diversas maneiras, né? E todas essas pistas, elas eram assinadas com um símbolo próprio, que a polícia já sabia que era o símbolo do verdadeiro BTK, era uma espécie de um código que ele utilizava para dar autenticidade para as comunicações dele com a polícia. Entretanto, só a polícia sabia desse símbolo, né? Nem a imprensa e nem a população em geral sabia, então isso dava ali uma certa autenticidade, puta palavra difícil, autenticidade às comunicações do BTK. E essas pistas foram evoluindo, ele foi mandando pista ali e tal, até que em dezembro de 2004, uma pessoa encontrou uma caixa suspeita que tinha uma boneca Barbie. E dentro dessa Barbie ela estava amarrada, né? A boneca Barbie estava amarrada, igualzinho aos membros da família Otero, né? E também encontraram ali a carteira de motorista da Nancy Fox. E aí, um mês depois disso, uma delegacia recebeu um cartão postal que levou os policiais a rastrear uma caixa de cereal que estava jogada no lixo. E nessa caixa havia uma pergunta escrita assim: posso me comunicar por um disquete e não ser rastreado até um computador? Sejam honestos. Porra. Os policiais falaram, claro que pode, cara, fica tranquilo, não vai dar nada, não vai dar nada. A polícia assegurou pra ele que por disquete não, é impossível rastrear e tal. E foi aí que foi o maior deslize da vida do BTK. E aí, alguns dias depois disso, chegou um envelope à estação de TV chamada KSAS, na cidade de Wichita mesmo, né? E dentro desse envelope tinha um disquete roxo de 1,44 megabytes. Olha, memória pra cacete.
Então o FBI foi lá e fez toda uma busca e tal, e descobriu que esse item ele foi utilizado num computador da Igreja Luterana de Cristo. E mais do que isso, eles descobriram também que o criador das pastas desses arquivos era um cara chamado Dennis. A polícia então começou a identificar ali, vamos ver algum Dennis que frequenta a igreja e tal. Falou, tem um cara ali e tal, ele chama Dennis, vamos ver qual que é. E aí eles foram lá e pegaram uma amostra de um tecido da filha do Rader, chamada Carrie, e fez um teste de DNA, né? E eles fizeram o confrontamento ali do DNA, porque eles já tinham coletado o DNA do BTK em algumas cenas de crime, né? E com isso ele conseguiu ser conectado ao nome do Dennis Rader. Através dessa investigação, desse lance aí do DNA, eles conseguiram ver que realmente o famoso assassino BTK era na verdade o Dennis Rader. E foi assim que em 25 de fevereiro de 2005, ele foi parado pela polícia e foi preso, né? Enquanto ele estava andando ali a caminho da casa dele, do trabalho para casa. E aí, tanto que ele não resistiu à prisão, ele só falou assim para eles, vocês me pegaram. E aí então a polícia passou mais de 30 horas conversando com ele, interrogando e tal, e ele foi explicando ali detalhadamente como ele havia cometido cada um dos seus assassinatos. Então em março de 2005, o Dennis Rader foi oficialmente acusado de 10 assassinatos e a fiança dele foi fixada em $10 milhões. Ele se declarou culpado de todas as acusações e mais uma vez ele no tribunal ali ele explicou detalhadamente o que ele havia feito com todas as vítimas. Né? Tanto que ali durante o monólogo, o julgamento dele, ele fez um monólogo de 30 minutos. Né? Tanto que o promotor de acusação ali comparou, né? Fez uma espécie de uma piadinha ali, comparando o discurso dele a um discurso de aceitação do Oscar. E o FBI não ficou muito satisfeito com a pena que ele havia recebido e continuou trabalhando em colaboração com as polícias estaduais do Kansas para conectar o BTK a outros assassinatos que ocorreram após 94, né? Que foi o ano que a pena de morte foi autorizada na região. Por quê? Os caras falaram assim, todos os crimes que ele tem é de 94 para trás, né? Então, se a gente pegar qualquer crimezinho que ele cometeu de 94 para frente, a gente frita ele, né? Só que eu não sei se ele sabia disso, se ele... Quer dizer, não tinha como ele prever que em 94 ia passar a ter a pena de morte novamente, né? Mas como a gente viu, ele era formado ali em administração de justiça, não era uma pessoa leiga, né? Ele conhecia bastante das leis, conhecia ali dos trâmites. Então, sei lá, talvez ele pode ser que ele tenha se adiantado, né, para evitar que fosse para a cadeira elétrica e por isso ele parou de matar. A esposa dele, né, pediu a separação ali, que nos Estados Unidos eles chamam de separação de emergência, né, uma espécie de um divórcio ali emergencial, né? Enquanto isso, o resto da família dele demorou anos para se recuperar das acusações, né? Tanto que o filho dele se mantém fora da mídia, não quer nem saber. Mas quem mais sofreu mesmo com essa história foi a Carrie, né? Tanto que ela escreveu uma autobiografia, né? E relatou também em algumas entrevistas depois do caso e tal, que ela passou a trocar cartas com o Dennis Rader, né? O pai dela novamente, né? Tanto que ela deu até um depoimento dizendo o seguinte: eu percebi que eu estava apodrecendo por dentro. Eu não perdoei meu pai por Deus, né? Eu tive que fazer isso por mim mesma, né? Porque para ela foi uma coisa muito difícil, porque ele tinha como que eu posso dizer? Ele tinha essa postura dele de um cidadão normal. O cara ia pra igreja, ele cuidava de garotos, né? Meninos ali no grupo de escotismo, né? Ele era um líder dentro da igreja, um líder dentro da comunidade. E ninguém conseguia imaginar imagina o filho, né? Uma filha imaginar, meu pai é um serial killer. Isso jamais passaria pela cabeça dela, né? E ela recebeu essa notícia de uma maneira muito abrupta, né? Foi quando os policiais foram lá pedir o material genético dela, que olha, a gente acha que talvez aí o serial killer, o BTK, seja o seu pai. Então você imagina para uma pessoa processar uma conversa dessa, né? E tem um dado aqui muito interessante, né? Segundo o psiquiatra forense Dr. Michael Stone, da Universidade de Colômbia, ele foi o criador do Índice da Maldade, né? Que é aquele programa da Discovery, né? E segundo ele, nesse Índice da Maldade dele, né? O Dennis Rader ele tem todos os quesitos para ser qualificado como nível 22, que é o nível máximo do ranking, né? Porque ele é um torturador, um assassino que sente prazer em torturar. Essa escala que ele criou, para vocês terem uma ideia, ela vai do nível 1,
né? O nível 1 é uma pessoa normal que mata apenas outra pessoa em legítima defesa. E vai até o nível 22, que são psicopatas, assassinos e torturadores em série. Então ele ficou ali no último grau, no grau mais pesado da maldade, né? E só para efeito de comparação, o Ted Bundy, né, o famoso serial killer americano Ted Bundy, tá nessa lista no número 17, no nível 17, que é psicopata sexualmente perverso e assassino em série também, onde o estupro é a principal motivação, né? E a vítima só é morta para esconder evidências. Então, segundo aí a lista do Dr. Michael Stone, né, a lista do índice da maldade, o Dennis Rader é mais maldoso, mais perigoso do que o próprio Ted Bundy. O Dennis Rader hoje ainda está vivo lá na prisão de El Dorado, no Kansas. Se você tiver mais interesse em saber sobre esse caso, tem um livro muito legal chamado BTK, A Máscara da Maldade. Eu vou deixar para vocês o link aí do livro, para vocês, caso tiver interesse e tal. É muito legal conhecer essa história, porque lá, com certeza, no livro você vai ter a história dele muito mais detalhada ali e conhecer todos os detalhes aí sórdidos da vida do Dennis Rader. Então esse foi o Serialcast Podcast sobre o BTK. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo pelo YouTube, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, que aí você vai estar sempre sabendo das novidades que a gente posta aqui. Beleza, gente? Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo episódio de Serialcast.